duvidar. Proclamar o evangelho é o meu dever. Usa minha boca pra... Irmãos, pode sentar um pouquinho, irmão. Fica à vontade, agora nós vamos para a palavra. Amém? Deixa eu falar uma coisa que está no meu coração, está fervendo no meu coração. Tem ferida na tua alma que Deus vai curar hoje. Há muito tempo tem ferida na tua alma que Deus vai curar se você atentamente ouvir a voz do Senhor. Amém? É o que está no meu coração, é o que Deus tem colocado no meu coração. Eu creio que aquele choro até foi por conta disso. Hoje vai ter cura, não é cura física, é cura emocional. É a tua alma que Deus vai tocar hoje, amém? E vai curar essa ferida que já não é de hoje, é há muito tempo, amém? Então ouça a palavra de Deus, presta atenção na palavra de Deus, larga tudo agora e foca somente a palavra, amém? Porque Deus quer, sem dúvida, se manifestar aqui e derramar bênção. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmão, a nossa caminhada como cristão, por exemplo, antes nós não éramos cristãos, né? Antes nós não éramos de Deus, nós estávamos perdidos, não é verdade? E nós precisávamos, né, voltar para o Senhor, voltar para Deus. E a gente sabe que para voltar para Deus, ninguém volta para Deus sem primeiro passar por um processo de arrependimento. Você entende? Então nós temos a necessidade, o ser humano tem uma necessidade de se arrepender, amém? 3 louvores aqui que foi tocado no final, tem a ver com a palavra, só para você ter uma ideia que Deus é que deu a palavra, com certeza, amém? E tem com louvor, e 3 louvores desses, né, de a gente não se abandonar a Deus, de deixar a Deus, de maneira alguma. O outro louvor diz assim, você não vale a pena nem existir se não tiver a presença de Deus, amém? E tem a ver com a palavra dessa manhã. Então, nós, para ser gerado de novo, houve uma necessidade de um processo, alguns mais demorado, outros mais rápido, outros bem demorado, vamos dizer assim, mas não importa, é um processo de arrependimento. Então o cristão ele tem que entender que ele precisou do arrependimento para nascer de novo. Mas a nossa caminhada com Deus, para não deixar a Deus, para que a gente não se distancie de Deus, para que a gente, perca a presença de Deus, é necessário viver se arrependendo. É ou não é? Então nós temos a necessidade de continuar nos arrependendo, porque nós falhamos. Então uma marca do cristão, e não tem como, né? Isso aí é uma ordenança de Deus, o arrependimento. E outra coisa, sabe o que é? É o perdão. São 2 coisas que não pode. Se você encontrar um cristão sem perdão, sem arrependimento, não vale nada. Não vale nada. E daí que você é cristão? E daí que você diz que conhece a Deus? E daí? Então, se nós não entendermos que necessitamos do perdão, todos os dias nós temos que liberar o perdão 70 vezes 7. Essa é a vida do cristão. E quando não tem que liberar o perdão, você tem que, se arrepender. Para se arrepender, porque você fez alguma coisa errada. Não é isso? Então você tem que se arrepender. Então a marca do cristão é essa: arrependimento e perdão. Arrependimento, perdão. Arrependimento, ou é arrependimento, ou é perdão. Uma das 2 coisas. Ou alguém, defraudou você, prejudicou você, e você tem que liberar o perdão. Ou então você fez alguma coisa errada, tem que se arrepender. Isso é mandamento, isso é lei, isso é a doutrina santa de Deus, amém? E esse jejum e oração que nós estamos falando aqui, que é necessário fazer, jejum é arma espiritual. Jejum e oração é arma espiritual que Deus deu para a igreja batalhar, porque a luta é grande, irmão, amém? Não é disso que eu vou falar, mas tem tudo a ver, porque a palavra de Deus sempre, ela centraliza Cristo, toda vez, e não tem como. Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus, lá em Tessalonicenses. No final nós vamos orar pelo Brasil, viu? Amém?
Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 3, vê se não tem a ver com aqueles 3 louvores finais. Distante de ti, Senhor, não posso viver, quer dizer, distante, não dá, amém? Não tem como. E a palavra vai começar aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Está falando da volta de Jesus. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se no dia de Cristo estivesse já perto. Isso Paulo falou há 2000 anos atrás, amém? Há 2000 anos atrás, Paulo falou isso, como se a vinda de Cristo já estivesse perto. Ela não está perto, para aquela época, eu acredito que hoje está mais perto, sem dúvida, passou 2000 anos, é uma questão matemática, mas o apóstolo Paulo, ele começa a falar, né, da apostasia, que é isso que a gente vai, que a apostasia é se afastar-se de Deus, que foi esses 3 louvores. Talvez, né, o choro, como eu falei, foi pela palavra, porque Deus pode olhar para você e já sabe que você vai embora, você vai sair da presença dEle, mas Deus está te dando uma chance, amém? Deus está advertindo cada um de nós, está fortalecendo a minha vida para que eu não deixe Ele de maneira alguma, e Ele está avisando para você que você vai ter uma luta muito grande, ou já está tendo, de querer abandonar os princípios de Deus. Não faça isso, amém? Então o apóstolo Paulo, ele começa a escrever, por que escreveria ele dizendo, olha, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, não se mova, não saia do lugar onde Deus te colocou, amém? Não é lugar físico, eu estou falando no lugar, sabe, espiritual. Deus te colocou numa posição de filho, numa posição de receber bênção, numa posição de ser vitorioso, numa posição de você conquistar o que é necessário conquistar. Então ele está falando assim, não se mova fácil disso, fica firme, não dá moleza para o diabo, segura aí a tua bênção, você está entendendo? Não se mova. Então ele está querendo explicar, porque eu creio que havia muita especulação, vamos dizer assim, na época a respeito disso. Jesus está para voltar, Jesus está para voltar, Jesus está para voltar. Está acontecendo a mesma coisa agora nesses dias, não está? Jesus está para voltar, Jesus está para voltar, Jesus está para voltar. Só que aqui a gente pode observar o termômetro da vinda do anticristo. Então Paulo nos dá ele abre ali, né, um segredo para nós, né, que Deus deu para ele, nos advertindo, falou, calma, não se apavora, fique em paz, né, eu vou te dizer o que vai acontecer. Aí Paulo começa e continua falando, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, né, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isso é o anticristo. Então, você veja bem, já há muitos rumores, desde a época de Paulo, a respeito da vinda de Jesus. E Paulo adverte dizendo, olha, fica calmo, fica sossegado, fica firme na tua fé, naquilo que você aprendeu, não se mova daí de jeito nenhum, fica em Cristo, toma a tua posição de filho do rei, filho de Deus, toma a tua posição, né, de ser uma pessoa salva, e não adianta, você tem que ficar firme. Mas eu vou dar uma dica para vocês, há 2000 anos atrás, não vai vir o anticristo, antes, né, que venha a apostasia. O que é a apostasia? Então a gente já tem uma noção, mas eu escrevi mais algumas coisas aqui. Apostasia é estar longe,
é estar afastado, é abandonar a sua fé. Olha, presta bem atenção nisso, irmão, porque assim, sabe, olha, a gente já tem visto isso, nós temos visto isso. Não é porque a igreja está vazia hoje que a gente tem visto isso, mas isso poderia ser um sintoma, não poderia ser? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, mas poderia ser um sintoma, não poderia ser? Mas eu não vou fazer essa colocação aqui, porque eu estou vendo muito poucas pessoas, poderia ter mais, e também não sou juiz de ninguém, mas eu sou um observador. Eu passo às vezes na igreja e vejo ali aquela igreja, outra igreja de nome e renome. As igrejas continuam do mesmo jeito. As igrejas continuam do mesmo jeito. E a nossa mesma coisa. Sabe, nós já tivemos aqui 1.500 pessoas frequentando essa igreja. Hoje, se tiver 1.000, 1.200, é muito, não é isso, Jorge? Mais ou menos. Até menos do que 1.200. Então, sabe, essa é a dica que o apóstolo Paulo, ele nos deu. Esse é o termômetro que ele deu. Então, parece que dá a entender que a igreja está entrando na apostasia. Sabe, por que as coisas às vezes não acontecem? Porque a gente as pessoas vêm até a igreja para receber alguma coisa, que eu quero te dizer, receber alguma coisa, não sei, claro que Deus tem tudo para você, Deus tem tudo para você, desde que você creia. Mas esse não é o propósito. O propósito, sabe, seria muito pouco Jesus morrer na cruz só para me abençoar, para me ter um carro novo, para me ter uma boa profissão, seria muito pouco, concorda? Muito pouco para mim ter uma boa profissão, para mim poder viajar para onde eu quiser, para que eu tenha a melhor roupa, isso é muito pouco. O sacrifício de Jesus é para muito mais, e o sacrifício de Jesus é para a tua vida eterna. Deu para entender isso? Meu Deus, para de trocar os valores, porque parece que a apostasia vem vindo. Por isso é muito claro quando Jesus falou com o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, é a minha graça que vai fazer você chegar até o meu reino. Apostasia. E aí a gente não vê só, uma igreja, outra igreja. Essa igreja já era para ter hoje, domingo, 4 cultos, todos eles lotados. As outras igrejas que eu tenho observado aí, a mesma coisa, sempre os mesmos carros, sempre o número de pessoas, não muda muito. O que será isso, ó Deus? Não seria isso que o apóstolo Paulo está falando? Uma apostasia de fé? Estão desistindo. Deus, eu não estou aguentando mais. Deus, como não está aguentando mais? Jesus aguentou, como é que você não vai aguentar? Não é verdade? Jesus aguentou, por que você não vai aguentar? Então fica firme, amém? Aí você fala assim, mas como que eu vou ficar firme, César? A palavra vai nos orientar, mais uma vez, fica firme. Por que a sã doutrina é a mais importante do que uma cura? Porque a sã doutrina vai levar você para a salvação. Que adianta você ser curado? Aqueles 10 leprosos foi curado, só um recebeu a salvação, o resto foi tudo para o inferno. Adiantou alguma coisa? Adiantou? Adiantou nada. Então por que nós precisamos mais da sã doutrina do que cura? Não estou dizendo que a gente não precisa de cura, Deus vai curar, mas nós precisamos mais da sã doutrina, porque a sã doutrina vai garantir, sabe, o meu passaporte para o céu. Eu preciso disso. Então eu preciso da sã doutrina. Então para mim poder manter a minha salvação, eu preciso da sã doutrina. Eu tenho que estar preocupado mais com a sã doutrina. Eu tenho que, sabe, me apegar cada vez mais na palavra e executar a palavra. Porque adiantaria eu ser como aquele rico que andar de linho branco, andar de carrão, andar de avião, comer o melhor, e aí o que vai adiantar? Ficou no inferno, não adiantou nada. Mas o outro que sofreu, que batalhou, que, sabe, porque é sofrimento, é luta em cima de luta, porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, se você quiser me seguir vai ter aflição.
Se você quiser a salvação eterna, vai ter que manter a sua posição em Cristo, não pode se mover. Você vai ter que ser, sabe, ser disciplinado, você vai ter que ser, sabe, assim, fiel à minha palavra. Não tem como. Não dá mais para brincar com a palavra de Deus. Deus quer corrigir as nossas vidas hoje e aumentar a nossa fé na palavra. Amém? É necessário isso. E aí Deus me levou. Me levou num lugar que eu nem queria ir. Uma palavra. Isaías capítulo 1. Eu falei, Senhor, essa palavra eu já preguei tantas vezes, Senhor, mas eu vou obedecer. Amém? Isaías, é exatamente o que Israel fez. Foi os últimos 3 louvores que nós fizemos aqui para o Senhor. Amém? Não foi? Foi, os 3 louvores. Então, Isaías capítulo 1. Vamos lá. Nós vamos estar. Tenha paciência, é a última palavra do ano. Guarda ela. Sabe, nós às vezes criamos expectativa em ano novo. O ano novo seu é Jesus, irmão. Tudo está em Jesus. Você pode ser renovado hoje, no dia 1º, pode ser renovado, amanhã, sabe? Jesus não tem data para renovar. Deus só quer olhar para o teu coração e ver arrependimento. Aí vem o ano novo. Amém? Esse ano novo que nós comemoramos é só a virada do ano, que não vale para nada. E pelo contrário, até às vezes é terrível. Às vezes alguém sabe aproveitar esse dia, essa noite, mas a maioria não sabe aproveitar. Vai tudo para pingaiada, droga, e a farra e prostituição. Mas vamos ficar quietos no nosso canto, na sã doutrina, e vamos, comemorar, mas do jeito que Deus quer que a gente comemore. Mas eu quero te dizer, que a gente cria expectativa de querer uma mudança de vida. A pessoa nunca muda. Muda. Quando você estava lá no mundo, que chegava no fim do ano, você fazia uma expectativa, fazia uma listagem daquilo que você ia mudar. Não muda nada. Não muda por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo está capacitado para mudar de comportamento. Está capacitado para fazer a vontade de Deus. Então há uma possibilidade, de você mudar a sua vida. Não por causa da virada do ano, mas por causa do Espírito Santo. A gente fica criando expectativa, o homem, até a igreja mesmo, criando expectativa que virando o ano vai ser melhor. Meu irmão, você vai virar o ano, você vai ser melhor se você obedecer a palavra. Palavra de Deus, se você obedecer, se você não obedecer, não vai. Amém? Então nós temos que obedecer. Obedecer. Já viu a Sky, Economizar. Então obedecer. Vai ser bom, lá fala para o bolso, Aqui você fala, vai ser bom para a tua alma. Amém? Entenda isso. Glória a Deus. E aí então, em Cristo nós podemos melhorar. Já nascemos de novo, mas nós podemos melhorar. E nós vamos melhorar. Amém? Que Deus cure a ferida hoje, nessa manhã, que está na sua alma, ou que esteja na minha alma, que Ele cure, até aquela que você nem lembra mais. Talvez esteja escondidinha aí, diz os psicólogos, Está escondidinha do homem, mas do Espírito Santo não está, não é verdade? Ele vai curar, Ele vai derramar azeite na tua ferida nessa manhã. Visão de Isaías, capítulo 1 de Isaías, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá, Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Isaías passou por esses reis aí. Aí ele fala, ouve, ó céus, e presta ouvido, tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim.
Esse texto, para você ter uma ideia, é um texto, né, ali a menina dos olhos de Deus é Judá, é Jerusalém. Quando eu estive em Jerusalém, estava saindo de lá no 4º dia, eu chorava, orava em línguas, chorava desse jeito aqui, orava em línguas, e Deus falava, saudade de Jerusalém. Aí eu enxugava o rosto, então começava a orar em língua de novo, saindo de Jerusalém para descer para Galileia, saudade de Jerusalém. Terceira vez orava em língua, chorava, e Deus dava a interpretação, saudade de Jerusalém. Jerusalém é especial para Deus, mas Jerusalém hoje somos nós. Amém? Então Deus, Ele levantou Israel. Deus levantou Israel, irmão, com muito amor. Deus, sabe, Ele fez com que prosperasse Israel. Deu para Israel tudo o que Israel precisava, aonde ele estivesse, não importava, como ele falou assim, e o deserto então será manancial. Assim aconteceu com Israel. O deserto virou manancial. É o Deus que você serve, é o Deus que você está conhecendo. Amém? E ele fala assim, que criei os filhos, mas eles se afastaram, prevaricaram, quer dizer, pecaram contra mim. E aí ele faz uma coisa patética, acho que é isso que fala, patética, sei lá, porque ele fala assim, né, é impressionante. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O que aconteceu com Israel então? Israel parou de ter entendimento, parou de conhecer a Deus. Lembra quando o profeta falou, prossigamos em conhecer as leis do Senhor, em conhecer o Senhor, nosso Deus. Na verdade, e aí porque através do conhecimento, Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia fala assim, então, você não vai conseguir ter entendimento se você não congrega, você não vai conseguir ter entendimento se você não lê a palavra. Não é só ler a palavra, tem que estudar a palavra, porque a palavra é um quebra-cabeça, e ela se completa, você vai de um lado do outro, e você vai vendo que vai testificando, e a Bíblia é verdadeira, e não tem nada mais verdadeiro do que a Bíblia. E aí o que aconteceu? Israel pôde ver coisas que talvez você não tenha visto, nem eu. Milagres, manifestação de Deus tremenda, um negócio assim impressionante, como a coluna de fogo, como aquela situação das nuvens, como aquela situação das cordonizes, como aquela situação da água da rocha. E aí você tem um monte de coisas que acontecem, de acontecimento ali é o poder de Deus, é o Deus que você serve, tem o mesmo poder, não mudou nada. Então não se mova do teu entendimento, não se mova daquilo que Deus te deu, mantenha firme o que Deus te deu. E ele diz assim, que o boi, o animal conhece, mas Israel não tem conhecimento, Israel não entende. Isso significa apostasia, certo? Se afastou tanto de Deus, que não mais tinha interesse em conhecê-lo, e se afastou tanto, ficou tanto tempo sem conhecimento, que já não entendia mais a Deus. É brincadeira. Isso é sombra do que pode acontecer com a igreja nos dias de hoje, na manifestação do anticristo. Deu para você entender? Eu vou arriscar dizer uma coisa para você, assim como profeta. Eu tive um sonho. Deus fala muito comigo em sonho. Eu não sei quantos anos tem o anticristo, mas que ele já nasceu, já nasceu. O anticristo é um homem. Ele é uma autoridade. Eu não sei a idade dele hoje, Deus não me falou isso. Mas uma coisa no sonho, Deus mostrou claro, nasceu o anticristo. Quando ele vai começar a reinar, eu não sei. Qual a idade dele hoje, eu não sei. Mas eu falo com autoridade, porque Deus falou isso comigo. E aí, está falando isso comigo há muito tempo, um pouco de tempo atrás. E aí agora, eu fico observando as igrejas, fico observando os movimentos eclesiásticos, você está entendendo? E aí você vai vendo que, parece que a fé, sabe, está diminuindo. Porque a fé deveria estar crescendo, e as igrejas deviam estar cheias, as igrejas estão vazias.
Então eu mesmo pergunto, não seria isso? Eu não vou afirmar que é isso, mas não seria isso? Não seria a igreja estar já se afastando da fé? Recuando? Abandonando? Desistindo? Não seria isso? Então isso serve para nós, né, como sombra. Amém? Ele continua falando: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade e semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Deus deu tudo para nós. Deus deu Jesus Cristo em favor da sua alma. Amém? Presta atenção nisso. Deus te deu Jesus Cristo em favor da tua alma. Deus está aqui fazendo favor a Israel, abençoando Israel. Eles pararam de conhecer, ficaram sem entendimento e voltaram para trás. Isso é sombra de Tessalonicenses 2. Porque seríeis ainda castigado, se mais vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Então, quanto mais longe do Senhor é aquele louvor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Meu irmão, fora da presença de Deus não tem jeito. Os seus pensamentos vão ser trocados. Você vai trocar os pensamentos de Deus pelos pensamentos mundanos, pelos pensamentos de Satanás. Eu vou te dizer uma coisa: fora da presença de Deus não tem como. Você vai ter angústia no teu coração, que representa a tua alma, muita angústia na tua alma. Vem tempo de muita angústia na alma. Entenda isso em nome de Jesus, porque vai se afastar, vai se apostatar da verdadeira fé, vai se afastar de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, os pensamentos são terríveis, os pensamentos são diabólicos, até pensamento de morte. Tem crente que fala: Deus, sabe, pensando em se matar. Tem crente que, para não pensar em se matar, que ele fala: Deus, dá para o Senhor me levar hoje, que eu não aguento mais. Para com isso. Então nós temos aqui o seguinte: se você quer ter uma mente boa, uma mente santa, permanece na presença de Deus. Se você quer ter uma alma aquietada, uma alma feliz, independente das circunstâncias, porque não é a circunstância que vai fazer a tua alma se regozijar. O que vai fazer a tua alma regozijar é o Espírito Santo. É Ele, o Todo-Poderoso. É Ele que vai te dar gozo na alma. Não é o dinheiro, não é o carro. Esquece isso aí, essas coisas vão ser acrescentadas. Mas quem pode te dar gozo? Gozo é algo mais do que alegria. Gozo na tua alma. Que Deus tenha gozo na tua alma hoje. Gozo na alma. Nada pode tocar a nossa alma e deixar ela feliz, a não ser o Espírito de Deus. Recebe de presente um carro novo e a alma se regozija, mas não leva 2 semanas, já não tem mais alegria. É tudo passageiro, tudo vaidade. Mas se nós obedecemos a palavra de Deus, gozo para a alma, e gozo para a alma. E vem a luta, e gozo para a alma. E vem outra luta, e gozo para a alma. A tua alma vai se regozijar na presença do Senhor. E até a tua tristeza vai ter que pular de alegria. É a doutrina, é a palavra. E nós precisamos dela. E ele continua falando: vai ser mais castigado, cabeça enferma, né? Então é o emocional. E ali também é o emocional e os pensamentos. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença.
olha o que é se apostatar da fé, ou o que é se afastar do Senhor. Ele está dizendo assim: olha, o adversário vai devorar a sua casa na tua presença. Entenda isso. Tanto que você fala: ai, meu filhinho, a minha filhinha, a minha casa, a minha casinha, a minha família, então cuida dela. Mantenha-se na doutrina santa, mantenha-se obedecendo a palavra do Senhor. Porque se você se afastar, se você distanciar, pode ter certeza, é isso aqui, o inimigo vai devorar a sua família diante dos teus olhos. É mole. Essa palavra foi para Israel lá, agora é para você e para mim. Isso aí não é só para você não, eu tenho parte nisso aqui, eu quero também. Amém? É sério. Se você ama os seus filhos, a sua família, mantenha-se na sã doutrina. Amém? É o único jeito. E ele continua falando assim, o versículo 6 ele fala assim, ó: desde a planta do pé até a cabeça, não há ninguém nele coisa sã, em Israel, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nenhuma delas amolecida com óleo. Isso é muito espiritual, irmão. Isso tem uma profundidade espiritual grande demais, e nós precisamos entender isso. A apostasia de Israel, ficou Israel, sabe, desse jeito, né, com chagas podres. Às vezes a chaga não é na questão da carne, mas tem alma podre, de ferida, que não tem ninguém que pode curar, nem amolecida com óleo. O óleo é o Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. O diabo vai tentando deixar a nossa alma nessa situação, quando nós nos distanciamos do Senhor, quando nós entramos na apostasia. É isso que aconteceu com Israel, vai acontecer com você ou comigo, se nós fizermos o que Israel fez. Israel é exemplo para que a gente não caia, né, no laço do passarinheiro. Amém? Palavra dura, mas muito boa, para lavar minha alma e a sua. Amém? Não queira que o adversário veja o teu adversário devorando a sua família. E a filha de Sião se ficou como cabana na vinha, como a chopana no pipinal, como uma cidade sitiada, cercada. Lembra quando ele fala assim: se você não pagar o que você deve, eu vou entregar você para os verdugos, né, demônios, né? E é isso mesmo, afasta-se do Senhor. É duro se afastar do Senhor, irmão. É melhor você tomar posse para permanecer na presença do Altíssimo, de Jesus de Nazaré. Amém? E ele fala mais ainda: se o Senhor dos Exércitos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra. Olha, se não fosse a misericórdia de Deus, Israel teria sido consumido. Mas Deus, pela sua misericórdia, na verdade, ele deixou um remanescente em Israel para que desse continuidade. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: Deus, sim, Ele é misericordioso, sem dúvida nenhuma, isso é inquestionável. Em qualquer momento, em qualquer tempo, Deus é misericordioso. Oh, mas meu irmão, aqui Deus é misericordioso, e Deus está chamando Israel aqui, irmão, para um concerto. Deus está chamando aqui: olha, Israel, olha, porque aqui é o tempo onde Deus vai começar a determinar. Olha, você vai para a Babilônia, eu vou levar você para a mão dos inimigos, não tem jeito. Então Israel, faz um concerto comigo, Israel. Então, antes que venha a apostasia, abre os teus olhos. Quem é que tem fé em Deus, senão os cristãos? Os que não têm fé, não têm. Acha que tem fé, mas não conhece a palavra. Até os judeus são zelosos pela palavra, mas não têm entendimento. Então, abre os teus olhos. E aí ele começa, né, a falar assim, que se não fosse, o que Deus fez com Sodoma e Gomorra, irmão? Destruiu inteira.
Sodoma e Gomorra. E se não fosse a misericórdia de Deus, também teria destruído Israel. E Deus está querendo o quê? Fala, olha, eu quero derramar a minha misericórdia sobre a noiva, sobre a igreja. Amém? E ele continua, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestais ouvido à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Olha que expressão dura, fala a verdade, que expressão dura foi essa? Não foi? Ele está falando assim, ó príncipe de Sodoma. Já pensou se alguém chegasse e disse, ô filho do capeta, para um servo de Deus? Ô filho do capeta, né? Os príncipes de Israel, aqueles que Deus escolheu, aquele que Deus abençoou, aqueles que voltaram para trás, Deus expressa dizendo, olha, sabe, príncipe de Sodoma e de Gomorra. Meu Deus, misericórdia, Sodoma e Gomorra foi o pior lugar que já existiu na Bíblia, acho que depois de Betel. E Deus falou assim, ó, seus príncipes de Sodoma e Gomorra, estava mostrando, estava o quê? Estava colocando, na verdade, né, uma analogia, estava colocando assim, olha, vocês não são de Sodoma nem de Gomorra, mas estão vivendo igualzinho Sodoma e igualzinho Gomorra. A igreja muitas vezes está caminhando desse jeito, vai caminhando desse jeito, sabe, devia viver como Jerusalém e Judá, desde o princípio, deveria viver como servo de Deus, filho de Deus, mas as atitudes, né, as coisas que têm sido feitas, a igreja, o que a igreja tem feito? A igreja tem agido como Sodoma, como Gomorra, já começou isso. Então a apostasia, eu creio que ela está aí. O tempo eu não sei, eu só sei o que eu tenho que fazer, obedecer a palavra de Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu tenho que me esforçar. O reino de Deus é tomado por esforços, e aquele que se esforça se apodera dele. E Deus continua falando, e diz assim, vamos lá, do que me serve, aí ele fala, o versículo 11, do que me serve a mim a multidão, do que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, já estou farto do holocausto de carneiro, da gordura de animais, nédios, e não fogo com o sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bode. Quando vindes para comparecerdes a mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesses pisar no meu átrio? Não tragais mais ofertas de balde e incenso, incenso é para mim abominação, e também as festas das luas novas, e os sábados, e a convocação da congregação, não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. É pesado isso, irmão. Ali é sombra do que somos nós, não é verdade? A gente vem para onde? Para a congregação, amém? Estamos reunidos aqui na congregação, nosso propósito é fazer oferta para Deus, não é verdade? Mas, como até o pastor Marcelo aí, Senhor, nós não queremos ser religiosos. Era isso que era Israel. Israel era religioso, cumpridor de lei, cumpridor de rituais, e Deus falou, não aguento mais, que adianta vocês oferecerem? Deus não está dizendo que não era para fazer aquilo, era para fazer aquilo é uma ordenança de Deus, na verdade apresentar os sacrifícios, guardar o sábado, fazer isso, fazer aquilo para os judeus, e aí tinha que fazer, mas Deus falou assim, mas isso daí, aquilo que falou Samuel para Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Obedece, não adianta ser religioso sem obedecer a palavra, não adianta você cumprir tabelas se você não tem uma vida espiritual, se você não busca a presença de Deus, se você realmente não executa aquilo que deve ser executado, você tem que fazer, então faça, amém? Não dá mais, tem que arrancar a máscara,
arranca a roupa também, fica nu diante de Deus e fala: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Essa é a realidade, antes que a apostasia possa te pegar. É difícil você entender isso. Talvez você quisesse aí uma palavra, né, de cura hoje. Não, mas pode vir a cura, né? Essa palavra, dessa cajadada que Deus está dando em mim e em você, Ele pode derramar cura, se Ele olhar para o teu coração e cura a tua alma hoje. Amém? Se tiver arrependimento, se não tiver arrependimento não adianta. Amém? Deus é bom, irmão, porque a Bíblia fala que Ele castiga e repreende a quem ama. Deus está dando uma varada em mim, em você, aqui nós temos que tomar uma posição. Amém? E Ele continua ainda falando o seguinte, aguenta aí, né? Amém? Ele fala então, requerireis oferta, lua nova e tal, as vossas festas, versículo 14, né? Lua nova e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Olha, ó, Deus é um Deus que também tem a área emocional, irmão. Legal, né? Por isso que Ele fez, Deus não falou lá no Gênesis, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? Aqui uma semelhança do homem com Deus. Deus também tem alma, Deus tem sentimento. Você vê? Como confirma, né? Como Deus fez nós mesmos igualzinho a Ele, né? Com sentimento. Já me são pesadas, né? Já estou cansado de as sofrer, né? Religiosidade faz Deus sofrer. É brincadeira, né? Religiosidade faz Deus sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Brincadeira. Israel era a manifestação de um povo à justiça de Deus. Aí Israel estava derramando sangue. Fazia todo aquele ritual que Deus mandava fazer, e Deus teve que entrar, intervir e dizer assim: chega, não dá mais, não é isso que eu quero, não é isso, vocês fazem tudo isso, mas está derramando sangue inocente. Eu espero que pelo menos alguém aqui não esteja derramando sangue inocente, né? E nem de culpado, né? Porque a gente não foi feito para isso. Mas quantas coisas nós estamos fazendo e querendo a presença de Deus, fazendo o que é contrário à vontade de Deus e querendo a presença de Deus. Deus quer se manifestar e Ele vai se manifestar. Amém? E Ele fala assim, 15, pelo que quando estendeis as mãos, escondo, aí o 16, aí Ele fala assim, vossas mãos o sangue, lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. A gente é muito mal, irmão. A gente é muito mal. Nós temos, mesmo sendo igreja, noiva de Deus, as nossas atitudes, para você ter uma ideia, muitas vezes, mas muitas vezes no nosso cotidiano, na nossa caminhada, as nossas atitudes é má. Quando você olha para alguém e julga alguém, você é bom ou você é mau? Quando você julga, você olha para alguém e você julga aquela pessoa, você é bom ou você é mau? Certo? O juiz é Deus. O que nós temos que apresentar para aquela pessoa que está fazendo coisa errada é a palavra, porque aí não é você que julga, aí quem julga é Deus. Entendeu? Então nós somos maus, e Ele fala, olha, eu quero que você tire essa maldade do seu coração.
Não adianta se apresentar todas essas coisas. Não adianta vir só à igreja e tal, papá, dar o dízimo, mas você sabe, você não tem atitude daquilo que eu mais amo, naquilo que eu mais requero, né, que eu estou requerendo do homem, da igreja, da noiva, é santidade, é buscar realmente mudança de vida, não no ano novo, é agora. Em qualquer momento você pode, pelo Espírito Santo de Deus, ter uma atitude diferente daquilo que você já sabe que está atrapalhando a sua vida, e não é de hoje, é há muitos anos. Tem que mudar, para que venha a presença de Deus. Você tem que mudar, eu vou te dizer uma razão para você mudar, e eu também mudar naquilo que eu preciso mudar. A razão é o seguinte: ou você não muda e vai para a apostasia, certo? Você é relaxado, não tem zelo pela palavra, não está nem aí, eu estou na onda da igreja, está tudo bem, e você está indo para a apostasia, como disse o apóstolo Paulo. Ou então, qual é a razão de você buscar a melhorar o seu comportamento, a você tomar as atitudes certas, e você vai tomando a atitude certa e vai lutando. O reino de Deus é tomado por esforços, e aí mais próximo de Deus você vai ficar. Então o que você quer? Você quer ir para lá, ou você quer vir para cá? Você quer se afastar de Deus, ou você quer ir em direção a Deus? Não precisava nem fazer essa pergunta, né, irmão? Todo mundo vai responder: não, eu quero. Então sai de lá. Eu quero ficar na presença de Deus, eu quero buscar mais Deus. Então sai de lá, sai da apostasia. O diabo está te levando para a apostasia. Sai daí, rapaz, sai daí, moça. Vai para a presença de Deus, vai orar, vai jejuar, vai buscar a palavra, vai fazer ter a atitude de quem é verdadeiro cristão, de quem anda em espírito e em verdade. Isso não quer dizer que você não vai falhar. Lembra que eu falei no começo? Duas coisas o cristão tem que ter uma marca nele: arrependimento, lembra? Arrependimento e perdão, 70 vezes 7. Aí você continua caminhando com o Senhor, porque errar você vai errar. Mas se Deus deixou o apóstolo Paulo falar isso, sinal que vem a apostasia. E parece que talvez ela esteja já começada. A igreja está se afastando. A igreja está se afastando. E o anticristo vai se levantar. E quando ele se levantar, cadê a sua fé? Cadê a presença de Deus na sua vida? Então, pensa bem. Eu sei que é uma correção que Deus está fazendo para nós. Aprendei, 17, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratrai a causa das viúvas. Vinde então e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca lã. Aí você vê o que? Misericórdia de Deus. Deus está falando: Israel, vem para cá, Israel, vamos conversar, vamos ver se é razoável o que você está pensando, vamos ver se é razoável o que você está fazendo. Irmão, sabe, coma do pão, beba do cálice, examine você mesmo, irmão. Coma do pão, beba do cálice, examina você, vê se você está fazendo a vontade de Deus, vê se é isso mesmo, se que a sua atitude do dia a dia está correspondendo com a palavra de Deus. Irmão, você vai falhar? Vai, mas tudo bem, vai para a palavra diz: eu vou me arrepender. Davi não era bobo não, irmão, Davi era homem espiritual. Davi, ele fez coisa pior do que talvez você tenha feito, e ainda está fazendo. Mas Davi foi esperto, ele falou: opa, caiu eu na mão de Deus, eu estou arrependido. E aí ficou na presença de Deus, porque olha, foi luta grande para Davi. Então errar, todos nós vamos errar, mas não vai esperar errar para tentar acertar, irmão. Vai acertando já o que você sabe que precisa acertar, porque tem que haver, e eu creio que vai haver uma manifestação da glória do Senhor sobre a igreja. Quando eu falo igreja, a igreja no planeta todo, você está entendendo? Há uma manifestação, mas a igreja, ela vai ser corrigida, ela precisa ser corrigida, ela precisa ser tratada, a igreja precisa se reverenciar, a igreja precisa se buscar, a igreja tem que fazer isso para que venha a glória de Deus, porque os dias são maus. Sem a presença de Deus nós não temos vitória. Sem a presença de Deus o inimigo vai engolir a igreja. Não só não vai engolir porque Deus é misericordioso e sempre tem remanescente. Que você e eu seja esse remanescente para que o diabo não engula a igreja.
para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Amém? Deus está acordando a igreja, está me acordando você, acorda. Glória a Deus. Vamos lá, aguenta aí, amém? A gente já ficou em muitas festas mundanas, muito tempo, sem comer, sem beber, sem dormir, então agora aguenta aí a palavra de Deus. Se não estiver aguentando, você está mal, hein? Você fala, está ficando cansado, está ficando cansado, você está mal, irmão, está mal, tem que buscar mais a presença de Deus, né? Porque tem que comer a palavra, amém? Tem que comer, para sair daqui forte, amém? Bom, e ele fala, eu só às vezes não sei, tragais, né, de balde, vossas lua nova. Ele fala assim, então, o 19, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se você quiser e ouvir a palavra do Senhor, e quando a gente fala ouvir a palavra de Deus, é quando a gente pratica. Se você praticou, eu poderia dizer, olha, ele ouviu a palavra de Deus. Aquele irmãozinho ouviu a palavra de Deus. Por quê, irmão? Por que você acha que ele ouviu a palavra de Deus? Porque ele praticou. Se ele praticou, é porque ele ouviu, amém? E ele fala assim, mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorado a espada, porque a boca do Senhor disse, como se fez prostituta a cidade fiel. Meu Deus, a noiva do Senhor ele chama agora de prostituta, é brincadeira. Olha que expressão dura, porque às vezes fala assim, pô, mas esse profeta é bocudo mesmo, né, irmão? Fala o que quer, né? Mas não sei o que estou falando, é Deus que está falando. Aquela, sabe, a menina dos olhos de Deus, Judá e Jerusalém, menina dos olhos, Deus cuidou de todo lado, Deus quis fazer de tudo, agora você se tornou prostituta. Isso é sombra do que pode acontecer com a igreja nos dias de hoje. E não é prostituição só no sentido sexual, não, ele não está falando disso, está falando de prostituição, de idolatria. E idolatria não é só, por exemplo, imagem de escultura, mas idolatria por uma mulher, idolatria pelo um homem, idolatria no seu carro, idolatria nas suas propriedades, idolatria no dinheiro que está no banco, idolatria que te leva para, né? Como é que fala aquilo lá? Ele fala, passou, não sei, veio rápido e foi rápido, que não um relâmpago, né? Mas a idolatria, né? Então, não tem como, irmão. Ele é claro no que ele está falando. O que aconteceu com Israel, pode acontecer conosco. Foi para Israel isso? Foi sem dúvida. E para Israel foi luta? Teve luta. Acabou indo para a Babilônia, né? Agora, Deus sempre colocou o Velho Testamento como sombra para o Novo. Então isso também pode acontecer, por isso que essa referência do apóstolo Paulo tem tudo a ver com o passado, mas como um exemplo para nós. Deus não quer isso, Deus está chamando nós, porque Ele quer restaurar e fazer nova todas as coisas. Se você começar algo novo, kadosh, algo novo na sua vida, amém? Bom, ele fala, como se fez prostituta a cidade fiel, ela estava cheia de retidão, olha, e a justiça habitava nela, mas agora, homicida. Meu Deus, olha só, a visão de Deus para Jerusalém. Lembra quando eu falei que eu estava em Jerusalém? Jerusalém, saudade de Jerusalém. Deus ainda tem um plano com Jerusalém, com Judá, mas aqui ele está dizendo, como se tornou prostituta, né? Como é que pode uma coisa dessa, irmão? E ele fala assim, né, era cheia de retidão, e agora é uma prostituta, é homicida, era cheio de justiça. Deus quer que você seja cheio de justiça, amém? Cheia de retidão, cheia de justiça. Retidão é misericórdia, é perdoar, né? Amém? E justiça, não a tua, mas a justiça de Deus. Amém? É a justiça de Deus. Mas ele fez tudo errado, ele está 100% errado. Aplica a justiça de Deus aí como? Mas eu te perdoo. Você está totalmente errado, 100% errado. Eu não errei, eu não falei com você, mas eu vou praticar em você a justiça de Deus. Eu te perdoo. Olha, isso é lindo, né? Fala a verdade, não tem nada mais lindo do que isso. Assim era Judá, assim era Jerusalém, cheio de retidão, cheio de perdão,
cheio, né, de justiça, mas a justiça de Deus. Então não tem como escapar da palavra, irmão. Amém? E ele fala assim, como se fez, aí, o 22, né? E a tua prata se tornou em escória, e o teu vinho se misturou com água. Não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente já está passando. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre após salário, não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Está cheio de crente assim. Cheio de crente que está andando desse jeito. Crente que não paga o outro crente, ou não paga o outro, você está entendendo? E nem sequer tem a coragem, a hombridade, ou então o cristianismo para chegar lá e falar assim, ô moça, lembra, eu estou te devendo tanto, olha, eu não posso pagar, eu estou numa situação difícil, mas eu não esqueci de você, mas eu vou te dizer uma coisa, rapaz, amigo meu, você me ajudou muito aquele dia, mas olha, não esqueci de você, eu vou pagar tudo que eu devo para você, fica tranquilo, sossegado. Mas tem gente que nem tem coragem de fazer isso, esquece, faz de conta que nem te deve. Que isso, rapaz? Às vezes nem o ímpio não faz isso, e o cristão está fazendo isso. Não, está errado. Amém? Faça isso, pratique a palavra de Deus, em nome de Jesus. E ele fala assim, que eles se tornaram, sabe o quê? Ladrões, pessoas que estão dentro da igreja, às vezes envolvido, sabe, em ministérios públicos, às vezes, sabe, às vezes, sei lá, e os caras estão roubando. Misericórdia! O cara vem aqui, apresenta o louvor para Deus, o cara vem aqui, louva o Senhor, o cara vem aqui, sabe, se prostra, o cara até chora, e depois ele vai lá e mete a mão na grana. Que isso, rapaz? É isso que eu pedi de você? De você ir na igreja, picar cartão, mas agora você pega aqui e você não paga o que você deve, e aí você até se associa aos ladrões e também mete a mão no bolso lá, põe o dinheiro no teu bolso, rapaz. Que isso, rapaz? Você acha que isso, você está que nem Sodoma e Gomorra mesmo. Está na hora de mudar, irmão. Está na hora de mudar. Sem falar as outras coisas, isso aqui é alguns exemplos. Amém? Cada um deles, né, ama o suborno, corre para o salário, não fazem justiça ao órfão, nem chegando, nem faz nada à causa da viúva. Versículo 24. Portanto, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o forte de Israel. Oh, glória a Deus, eu gosto dessa palavra, cara. Amém? Eu gosto dessa expressão, o forte de Israel. Amém? Né? Então, eu gosto muito dessa expressão. Diz assim o Senhor dos exércitos, o forte de Israel. Glória a Deus, Deus é forte, irmão. Não tem nada que você não possa vencer. Amém? Não tem nada. Eu tenho aí uma demanda grande aí, eu estava comentando com o pastor Marcelo, e eu falei para ele assim, eu falei, só Deus, tem que dar, né, uma unção igual a de Caleb, né, porque eu com 60 anos já era para mim estar já me aposentando, né, mas não, Deus me deu, da aposentadoria, Ele me deu em dobro o trabalho, amém? Então eu vou precisar do forte de Israel, senão não vou conseguir, amém? Glória a Deus, né? Amém. Eu quero só avisar vocês que vou precisar de vocês. Eu não avisei, eu posso ainda, mas só vou avisar, e só vou fazer isso se Ele permitir. A missão conseguiu uma rádio, amém? Nós conseguimos adquirir uma concessão de rádio, e nós também ganhamos uma licitação para fazer uma outra casa de recuperação para masculino, e aonde é masculino nós vamos transformar em feminino. E aí eu queria que você estivesse orando aí, ora aí, porque eu não sei o que vai acontecer, só Deus sabe, amém? Mas eu sei que se Deus tiver, eu creio que está nesse negócio, então Ele proverá todas as coisas. Mas para mim é assustador, por causa da minha idade, mas Moisés teve uma idade e ele foi com 80 anos fazer a obra do Senhor, amém? E se eu for, Deus levanta outro, em nome de Jesus, não tem problema. E ele fala assim, o forte de Israel, a consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos, Deus está falando, né? E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei a tua impureza.
Você vê que Deus aqui, olha só o que Isaías está falando, que Deus iria fazer. Ó, Deus vai fazer isso, ó. Deus vai botar você no deserto, Deus vai quebrar a tua perna, a expressão nossa hoje, né? Vai quebrar a tua perna, vai botar você no deserto, vai botar você numa angústia tão grande, sabe para quê? Porque Ele quer te restituir, Ele quer purificar você. Você vê como Deus só purifica desse jeito. Está teimoso que nem uma mula, Deus vai quebrar a sua perna, não tem dúvida nenhuma. Aí quem sabe ali você se arrepende, quem sabe ali você fala, ai Deus, ó forte de Israel, me ajuda. Porque a intenção dele não é matar você, não é matar a igreja, porque ninguém vai matar a igreja é para viver, amém? Mas Deus está corrigindo, Deus está falando através da minha boca, para mim e para você, corrigindo a igreja. É melhor você se acertar com Deus, amém? No que tem que se acertar. Glória a Deus, amém? E ele fala assim, restituirei os teus juízes como era dantes, e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. É isso que Deus quer olhar para você, que você seja, sabe, a cidade de justiça, uma cidade fiel, que você seja justo, mas não com a tua justiça, mas com a justiça de Deus, amém? E que você seja fiel, porque fiel está lá na palavra, né? É um dos dons espirituais, é a fidelidade, que significa fé. Ter fidelidade é manter a fé, amém? Então Ele quer corrigir as nossas vidas. Sabe por quê? Olha, irmão, o mundo está olhando para a igreja e está achando cada coisa terrível, irmão. Misericórdia. Está na hora da igreja se levantar. Deus tem que quebrar mesmo a igreja, tem que chegar e descer mesmo, sabe, o sarrafo na igreja, para que a igreja caia no meio do deserto, para que a igreja se arrependa, para que Deus manifeste a glória dEle. Essa é a realidade. Porque do jeito que está, vamos salvar quem? A igreja está quase capengando, está quase naufragando, o barco batendo para todo lado, e vai ganhar o quê? O mundo inteiro como? Só se arrepender, só se deixar Deus quebrar, só se deixar Deus governar, aí sim, nós ganharemos, encheremos a igreja, ganharemos o mundo inteiro para Jesus, porque tem uma grande colheita. Talvez até talvez não é o plano de Deus, levantar mesmo o anticristo, para que a igreja acorde. Não é assim? A gente fica esperto quando, né, vê alguém correndo atrás da gente, né? Não é verdade? Aí fica esperto, aí você acaba a moleza, né? Então é isso mesmo que Deus vai fazer com a igreja, entendeu? É o único jeito. Bom, vamos lá? Sião será, 28, mas os transgressores, os pecadores, serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Ó, de novo, hein? Se eles deixaram, o que deixarem o Senhor, serão consumidos. Significa que eles estavam com o Senhor. O verbo já está dizendo, né? Então, ele estava, dá para entender, estava com o Senhor. Então, é Israel, é Judá, né? E aí, esses que deixarem o Senhor, está em situação difícil. Você está entendendo? Está em situação difícil, está em situação como ele falou assim, serão consumidos que deixarem o Senhor. Se você deixar o Senhor, você que está me ouvindo, se você deixar o Senhor, se eu deixar o Senhor, você será consumido. Não tem como. Então não dá para brincar mais. Tem que buscar cada vez mais o Senhor. E ele fala assim ainda, ó, no versículo 29, está terminando. Porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçais, e sereis confundido pelos jardins que escolhestes. Porque sereis como um carvalho ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. Aí você lê isso aí, parece até uma coisa de Eclesiastes, não parece? Né? Isso aqui é uma cacetada, irmão. A gente precisa estudar a Bíblia. Precisa estudar a Bíblia, né? O que ele está querendo dizer assim? Olha, ele está falando assim, olha de novo. Porque vos envergonharei, eu vou envergonhar vocês pelos carvalhos que cobiçais, e sereis confundido, né? E serei confundido pelos jardins que escolheste. Porque sereis como o carvalho ao qual caem as folhas, e como as florestas que não têm água. O que Deus está falando aqui? Se a gente lê isso aí, como estou falando, a gente vai para Eclesiastes, como se fosse uma coisa romântica, né? Não tem nada de romântico aqui. Abre aí a palavra, está terminando, aguenta aí. Abre a palavra para você ter uma ideia.
Isaías 57:5. Isaías 57:5. Vamos lá? Vamos ver o que Isaías está querendo dizer aqui. Isaías 57:5. Amém? Ele fala assim, ó: que vos esquentais com os ídolos debaixo de toda árvore verde, sacrificai os filhos nos ribeiros, nas aberturas dos penhascos. Era o costume de Israel. O que Israel fez? Voltou para trás, esqueceu a Deus, e nas árvores grandes, verdes, faziam os seus sacrifícios. É mole? É provocação a Deus, né? Olha que ponto chegou Israel. Absurdo o ponto que chegou Israel. Ridículo, mas chegou. Abre Isaías 65, um pouquinho para frente, para explicar o que Isaías estava falando lá. Isaías 65:3. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando nos jardins e queimando incenso sobre os tijolos. Eles faziam jardins para adorar Satanás. É muita provocação, irmão. Então a gente vê lá, não sabe o que Isaías está falando, aí você vem aqui, Isaías explica melhor. Eles entravam debaixo das árvores e sacrificavam. Entrava debaixo, né, entrava no jardim escolhido e ali sacrificava. Provocava a ira de Deus. Deus estava irritado com Israel. Então, nós não podemos se afastar de Deus. Jeremias capítulo 2, para nós encerrarmos aqui esse Isaías. Jeremias, está um pouquinho para frente aí, ó. Jeremias capítulo 2, versículo 19 e 20. Aí ele fala assim, Jeremias aqui, lá era Isaías, né, exortando, aqui já é Jeremias, Israel. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasia te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal é, quão amargo é deixares o Senhor, o teu Deus, e não teres meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Quando você pensar em sair da presença de Deus, lembra desse versículo, abre de novo esse versículo e lê, para ver se pelo menos vem o temor no seu coração, porque ele fala, a tua malícia te castigará, e a tua apostasia te repreenderão. Sabe, pois, vê que mal, quão amargo deixares o caminho do Senhor, o teu Deus, e não teres temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Quando eu já há muito quebrantava o teu jugo, quer dizer, quebrava o teu jugo, e rompia as tuas algemas, dizia tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de todas as árvores verdes, te andas encurvando e te corrompendo. Sabe aquilo que você, vamos dar um exemplo que você falou, Deus, eu não vou falar mais palavrão, não vou ficar mais nervoso e não vou xingar mais ninguém. E você falou, Deus, e nunca mais eu vou fazer isso. Aí lá na frente, daqui a pouco, está xingando a pessoa. Mas você disse lá atrás que não ia fazer isso. Não foi o que Israel falou que ia fazer? Ele disse que não ia fazer mais aquilo. Não ia transgredir mais, ia obedecer a palavra. O que você veio fazer na igreja? Não veio aprender a obedecer a Deus? E não foi isso que você promete para Deus? Não é isso que você faz de propósito com Deus, de obedecer a Deus? Então, irmão, deixa eu te falar, continua obedecendo, continua buscando a presença de Deus, porque a apostasia está na porta. Entende? A apostasia está na porta, ela vai vir, e ela vem assim, sabe, às vezes Deus não manifesta a glória dele, não manifesta porque, sabe, ele fala, deixa porque é para o cumprimento da palavra, né? Vem vir a apostasia, então se cuida, irmão, é você que tem que se cuidar, sabe, e manter a tua fé, é você que tem que estar firme na rocha, no forte de Israel, você está entendendo? É o único jeito, porque que vai vir, não tem como, eu não posso só prever, mas eu sei que já começou. Então, essa apostasia vem para acabar com a sua vida, e caminha. Agora, se eu estiver no forte de Israel, acabou, sem problema, amém? Então, quando você dizer, vou fazer isso, Deus, aí quando você propor a Deus a não fazer mais, como digo, não xingar, quando você pensar em xingar, você, opa, eu fiz uma voto com Deus,
Não posso fazer mais isso não. Vou manter o meu compromisso. Mas se você xingar, falar um palavrão, você, lembra? Você tem que se arrepender. Se arrepende. Se arrepende 1, 2, 3, 4 e depois não fala mais palavrão. Amém? Eu falava muito palavrão. Eu orei tanto que depois eu não falei mais palavrão. Aí, nesse tempo todo, para você ter uma ideia de crente, se eu falei uns 7, 8 palavrões, foi muito. Acabou o palavrão na minha boca. E nesses dias eu falei um. Você acredita? Mas o que eu fiz na mesma hora? Senhor, tem misericórdia, Senhor. Está amarrado, repreendido, Satanás. Sai daqui da minha cola, né? Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus, o Senhor sabe o que está no meu coração, né? Na hora, você vê, depois de tantos anos eu ainda falei um palavrão. Jesus, tem misericórdia. Entendeu? Então, quero te dizer o seguinte: muda, irmão. Por que você tem que mudar? Porque a apostasia está na sua porta. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar aqui. Ele fala assim: porque sereis, aí ele fala o 31 para terminar. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem o apague. Então, se você acha que você é o cara, que você pode, né? Você é a corda grossa que não arrebenta, vai virar estopa. Não tem como. É uma palavra de exortação, mas é uma palavra que eu tenho no meu coração. Deus está começando, vai começar a quebrar a igreja, para manifestar a glória dele, para corrigir a igreja, e ele vai corrigir a igreja. O diabo pensa que vai levar vantagem, achando que a igreja está dormindo, que ela não vai acordar. Deus vai acordar a igreja. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. Sei que não há tempo para duvidar. Proclamar o evangelho é o meu dever.